Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá! Na semana passada revelei-te uma das 2 surpresas que estive a preparar para ti durante a pausa do verão. O novíssimo canal no YouTube para o nosso podcast GP3S Divórcio Consciente. Assim, para além de nos ouvires na tua plataforma habitual, também nos podes ver. Vai lá espreitar, subscreve o canal e aciona o sininho para receberes as notificações sempre que um vídeo novo ficar disponível. Entretanto, continua a apoiar-nos, partilhando o podcast com quem achas que pode beneficiar. Classifica-nos na plataforma onde nos ouve. Põe lá 5 estrelas. É um pequeno gesto que nos dará uma grande ajuda. Fica a faltar a segunda surpresa. Vou desvendá-la nesta sexta-feira. Fica atento, fica atenta. Agora, sem mais demoras, vamos ao nosso episódio. Hoje vou conversar com a Rafaela Garcês. A Rafaela é uma consultora de organização. Acredita que o que guardamos em casa e a forma como o fazemos está relacionada com a organização das emoções de cada um de nós. E foi exatamente sobre isso que falámos. Fica, vais gostar. Olá, Rafaela. Olá, Mafalda, tudo bem? Tudo bem? Olha, seja bem-vindo ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Eu fiquei muito entusiasmada de te convidar porque, olha, era capaz de dar ao nosso episódio de hoje o título do teu livro, porque é tão poderoso e tão interessante. Chama-se Arruma Casa, Organizas as Emoções. É isso. E lembrando que podia ser um contributo incrível aqui para o nosso contexto e para o nosso público, porque seja nos momentos da separação, seja nos momentos pós-separação, em que as famílias se reconstroem, reorganizam, às vezes entram novos elementos na família, recompõem-se, reformulam-se. Portanto, há muitas fases de alterações nas famílias e com isso implicações na sua casa e na sua arrumação. E daí, Rafaela, eu ter tanta vontade de te ouvir e saber mais sobre esta possibilidade de, enquanto arrumamos a casa, irmos arrumando as nossas emoções. Portanto, muito obrigada desde já. Obrigada, é um prazer estar aqui, Mafalda. Olha, para começarmos e para arrancarmos no tópico, não é? E pensando que há muitas fases de mudança nas nossas vidas, a separação e o divórcio é só uma delas, o crescimento da família são outras delas, e isto vai implicando necessariamente alterações das necessidades, não é? Da própria família, de cada um dos indivíduos, as dinâmicas familiares mudam. Eu, quando estava aqui a pensar na nossa conversa, fui pensar, de facto, não é só na separação e no divórcio, há mesmo muitas mudanças ao longo da nossa vida, não é? E como é que a nossa casa se vai arrumando e reorganizando para corresponder a estas necessidades da família? Sendo que isto foi depois a reflexão que eu fui tendo conforme estava a preparar e imaginar-me a falar contigo, que todas as famílias sofrem mudanças, não é? É invariável, é mesmo necessário. O que eu imagino é que muitas vezes as mudanças são mais subtis, mais graduais, e quando, ao contrário de famílias como as que eu acompanho, que têm mudanças abruptas, repentinas e muito acentuadas, muito marcadas, e portanto que implicam mesmo uma reformulação assim grande em pouco tempo. E pronto, e nesse caso, pensando qual é o potencial, e era aqui que eu queria mesmo entrar contigo, né? Qual é o potencial que a arrumação, que a reorganização traz, de facto, para estas fases de mudança? Ou o contrário, se as fases de mudança potenciam e geram esta necessidade de reorganizar, rearrumar as nossas casas. Então, todas as partilhas que eu vou fazer é mesmo com base na experiência que eu tive com os meus clientes e nas diferentes fases de mudança dos meus clientes. Cada vez mais eu percebo que nós estamos sempre a mudar, não é? E a casa tem que acompanhar essas mudanças, mesmo que sejam coisas pequeninas.
mas mesmo o nosso próprio comportamento, estavas a falar de não só divórcios, mas no dia a dia ou outras questões familiares. Uma coisa que eu vejo muito na casa dos meus clientes, por exemplo, é casas de pais que os filhos já não estão lá em casa, mas mantêm os quartos para o caso dos filhos voltarem. E eu conheço famílias que deixam os quartos mesmo intactos, como se de cama feita, preparada para o filho de 30 e 40 anos, se um dia quiser voltar, estar disponível. Por um lado parece querido, mas por outro lado também é um apego ao passado e essa possibilidade de um dia o filho voltar. Então, não só no divórcio, mas também nestas pequenas etapas da vida, acontecendo naturalmente. Agora, em relação aos objetos, em relação à organização, o que é mais visível ou o que é que tem mais impacto? É esses objetos que ficam na casa das pessoas ou os objetos que eram do casal e depois deixou de ser do casal porque um dos elementos saiu, eles comunicam alguma mensagem todos os dias quando nós olhamos para eles. Mesmo que seja inconsciente e que não seja perceptível, tipo, de forma imediata, tipo, olha, este foi um presente que aquela pessoa, ou este foi um móvel que comprámos em conjunto. Às vezes fica o sofá, fica a cadeira, fica a Exato. mesa. Então, até estes objetos que à partida não são questionáveis porque servem um propósito muito útil, não é? Tipo o álbum de casamento, que é uma coisa com muito mais significado, mas mesmo esses objetos têm uma energia e transmitem algum sentimento, porque podemos olhar para eles e recordar-nos do momento que comprámos, dessa experiência, desse momento muito feliz que vivemos. Então, visto assim, todos os objetos que temos em casa estão-nos a comunicar alguma coisa. E alguns dos clientes com quem eu trabalhei de divórcios, mais especificamente, sentiram essa necessidade mesmo de libertar tudo aquilo que tinha sido comprado em conjunto ou que tinha assim esse significado que deixa de ser positivo e passa talvez a ser negativo. Não queria usar esta palavra, mas pronto, às vezes é mesmo, é o que é, né? É mesmo Exato. então esse questionamento de tudo o que tem em casa e do verdadeiro significado de cada objeto que guardam do casal pode ser o primeiro passo para uma mudança interna, né? Depois do divórcio há várias etapas, eu não percebo nada de psicologia, só percebo mesmo da organização e da parte emocional da organização, mas o pôr as mãos na massa, o ver as coisas a acontecer, o libertar objetos, o esvaziar, criar espaço novo e vazio, pode facilitar essa mudança depois emocionalmente e essa aceitação também. Parece-me que o que nos estás a propor é que quando organizamos fora, externamente, também podemos assim organizar internamente. Sendo que eu tenho muitas vezes a resistência das pessoas a quererem fazer o contrário, que é deixa-me primeiro organizar internamente e depois eu logo organizo por fora. E eu percebo que nem sempre isto funciona. Também não tenho a certeza se é só de fora para dentro ou de dentro para fora, ou se são coisas que vão fazendo a par, não é? E que em conjunto uma empurra a outra ou estimula a outra. Sim, Qual é a tua experiência? é mais por aí. É mesmo, é um processo que anda de mãos dadas, mas eu acho que é mais fácil tomar a decisão de eu vou organizar primeiro. Só que depois entra aqui um desafio que é para eu organizar e deixar coisas ir, eu tenho que ter muito presente qual é que é a minha versão do presente, usando de novo a palavra presente. Porque o que é que acontece? Eu vou-me deparar com vários objetos numa versão minha do passado, e se eu ainda não aceitei o meu momento presente e se ainda não deixei ir a minha versão do passado, vai ser muito mais difícil depois eu escolher os meus objetos. Porque de repente eu vejo, sei lá, por exemplo, o vestido de casamento, que é sempre um tema de clientes que se divorciaram. Eu já não sou aquela pessoa, mas claro, eu fui muito feliz, foi uma versão minha do passado, e claro que eu também não tenho, não é obrigatório deitar fora tudo o que era do casamento. Claro. Mas vai ser difícil porque muitas vezes as pessoas ficam muito no passado e não aceitam que já estão num outro momento, então têm que estar preparadas para deixar ir alguns objetos do passado. Então tem mesmo que ser um processo que anda de mãos dadas com o lado interno e com o lado externo, mas sem dúvida que passar à ação acaba por facilitar. Então talvez começar por categorias ou por objetos mais simples, sei lá, as roupas, que talvez não sejam muito algo do casal, não é? Quer dizer, não sei, a não ser que outra pessoa tenha oferecido tudo, mas pronto, a partir da roupa é mais pessoal, não é tanto do casal.
Então começar com essas categorias assim mais pessoais para não ter esse confronto e para não ser também uma tortura o processo de destralho. Mas eu também acredito que existam pessoas que já estão saturadas e que querem mesmo libertar a casa. Estou a falar assim de uma forma muito geral. Uhum. Sim, esse apego que tu falas, há muito apego emocional, não é? Pelo que as coisas representam, ou pelo que poderiam ter sido e não foram, ou pelo que já foram e já não são. E outras vezes há o apego que tem a ver com o valor das coisas. Por exemplo, o vestido é um clássico, não é? Embora quando lancei isso nas redes sociais, algumas pessoas interagiram connosco de forma, algumas até de forma muito engraçada, muito lúdica e assim meio brincalhona. E houve pessoas que tiveram soluções muito engraçadas para o vestido. Houve quem vendesse o vestido e tenha comprado um curso de desenvolvimento pessoal, houve quem oferecesse o vestido, houve quem tenha feito assim um género de uma cerimónia em que deu fim ao vestido. Queimou o vestido. Exato, e que no meio daquilo deixou ir uma série de coisas que a estavam a perturbar. Portanto, houve vários relatos interessantes e curiosos sobre isso. Não houve nenhum homem a partilhar o que é que fez com o seu fato, o que também tenho a certeza que também tem que lidar com isso, a não ser que tenha sido a esposa que entretanto virou a esposa que teve que ficar a resolver a questão da roupa, não sei. Mas não houve partilhas sobre os factos dos homens, é curioso. Sim. Mas houve pessoas que disseram, e de forma muito também interessante, que mais do que o vestido, mais do que o álbum, que foram outro tipo de objetos. Eu lembro-me de uma pessoa que estava a partilhar que foi os quadros, quando de repente viu as paredes só com os pregos e sem os quadros que representavam coisas importantes. Que aí sim foi o desmoronar de uma série de emoções que estavam contidas até ali e que o destralho foi sendo feito, mas naquele momento ver os pregos e eu fiquei com a imagem do prego vazio. Aí sim foi quando a represa abriu e deixou ir muitas emoções, fluir muita tristeza, choro, e foi nesse momento. E portanto, isto quer dizer que a representação que temos dos objetos é redundante. Estou a fazer uma pergunta que é mais uma afirmação, mas gostava de ouvir falar sobre isso, que os objetos, o seu valor não tem propriamente a ver com o objeto em si, mas com aquilo que Sim. representa para cada um de nós, não é? O vestido para uma pessoa pode valer ou ter um impacto muito grande, para outra pode ter pouco. Os quadros na parede para uma pode ter muito, para outra pode ter pouco. E nas tantas não é bem sobre o valor do objeto, não é? É muito. Pronto, está completamente relacionado com as experiências que nós tivemos com aquele objeto. Eu tive várias surpresas durante as minhas sessões de organização em casa de pessoas, onde, imagina, eu no final da sessão, às vezes gosto de fazer assim uma análise, o que é que foi mais difícil a libertar, o que é que foi mais fácil, e eu, apesar de ser uma pessoa sensível e com toda a experiência que já tive com vários clientes, eu acho sempre que há um objeto que foi mais difícil e que eu identifico e que mesmo às vezes a pessoa chora, então para mim isso já é sinónimo de que foi difícil. Mas muitas vezes sou surpreendida com outras coisas que os clientes não quiseram mostrar na hora que tinha impacto, para eu não questionar e para eu não aprofundar esse objeto, porque se ele disser, não, realmente estou indeciso o que é que faço a este objeto, ou é muito especial para mim, e se eu percebo que é algo que pertence muito ao passado e que ele tem que deixar ir, fico ali um bocado a escarafunchar o tema. Então alguns clientes acabam por me conhecer e acabam por perceber como é que corre a sessão, então eu vou proteger este objeto, e às vezes é uma coisa muito simples, como um livro, um desenho. Tive uma cliente que era um maço de tabaco, e que eram coisas que para mim passaram mesmo despercebidas, então é muito pessoal o valor de cada objeto, não tem nada a ver com o valor do dinheiro. Claro que também é difícil às vezes as pessoas libertarem coisas caras, mas muitas vezes é muito mais difícil libertarem, sei lá, uma roupa que era da avó do que, sei lá, um eletrodoméstico que foi caro e nunca usaram. Então cada objeto tem assim um significado. E também, quer dizer, se calhar falamos disto mais para a frente, mas é o reflexo tu estavas a falar mais especificamente dos divórcios, e às vezes é a própria relação da pessoa com a casa. Por exemplo, uma vez eu tive uma cliente que também se tinha divorciado e a forma dela organizar era extremamente controladora, mas era uma proteção dela. E ela não recebia nada bem as minhas sugestões, quer dizer, não recebia mal, mas não se deixava ser guiada por mim, mas no entanto tinha pago o serviço.
e rapidamente eu percebi que poderia ser um dos motivos do divórcio. Havia muitas das coisas, mas, ou seja, a casa precisava de muita organização, de muito estralho, e eu percebi que talvez o marido também tivesse tentado ter o espaço dele naquela casa, tentado ajudar a organizar, mas que ela própria não tinha permitido isso. Então, às vezes a casa também é o reflexo do casal, da relação do casal, não é? É tão interessante isso, é mesmo muito interessante. Houve uma cliente também que partilhou quando se separaram, finalmente conseguia ter os livros na estante como ela desejava. E tirou fotografia e mandou e tudo, os livros na estante. Finalmente estão como eu quero. Porque também se sentia muito condicionada na forma de organizar os livros, porque a outra pessoa tinha outro critério diferente do dela e não tinha revelado muita flexibilidade para ajustar também ao critério, ou dividirem, olha, os meus são de uma maneira, os teus são de outra. E então, às vezes, como pequenos gestos podem fazer tanta diferença e que têm a ver com a arrumação e a organização, na forma com que nós nos sentimos dentro do nosso espaços. Não estamos só a falar da casa, né? Dentro dos nossos vários espaços. Sim, sim. Pode até ser perigoso, não sei se perigoso é a palavra certa, mas, por exemplo, aqueles casais que só vão viver juntos depois de se casarem, não é? Porque só quando nós percebemos a relação da pessoa com o espaço é que parece que a conhecemos realmente, não é? E isso é muito interessante, porque há muitos casais que depois discutem muito por causa da organização da casa, organização, decoração, usabilidade da casa. E pronto, se calhar não é um tema muito falado, esta questão da organização nos casais. Pois não, até parece, mesmo nos acordos pré-nupciais, nunca falámos sobre essas coisas, né? Como é que vamos organizar a nossa casa? Meias no chão ou meias no cesto? Exato. E as mudanças, porque há pessoas que, ok, até conseguem fazer essa negociação e essa organização inicial do vamos fazer assim, não é? Mas depois, conforme a família cresce e se transforma e precisamos de ir transformando o espaço, há pessoas que ficam muito resistentes à casa como está e não gostam muito de mudanças, não é? Olha, vamos ter que transformar aquele quarto num escritório, ou vamos ter que transformar o escritório num quarto de brincar, ou vamos ter... Estas transformações, há pessoas que resistem tanto. Sim, ou às vezes mesmo aceitar que vai ser preciso mudar para uma casa maior, não é? Porque já não dá para 2 pessoas, ou porque vivia num T0 muito pequenino e não tem espaço, mas é mesmo o reflexo da própria pessoa, de ficar, não, eu quero esta casinha porque é a minha casinha e não estou preparada para mudar para um espaço maior, mas é mais a aceitação da mudança da vida do que propriamente do espaço em si, não é? Sim. Então, tu já falaste aqui em libertar, não é? E quando tu dizes libertar, imagino que é deixarmos objetos que temos deixarem de ser nossos. É lixo mesmo, não estou a brincar. Não, Agora, tem vários fins. Um balde de água fria, tipo, oh, é lixo mesmo. Não é, pois não, às vezes é lixo mesmo. Temos pessoas que acumulam muito lixo e ok, temos lixo, mas para além de lixo às vezes temos coisas que podem não ser lixo, mas temos que as libertar. Eu imagino que é nesse sentido de, olha, já não nos pertencem, já não fazem parte da nossa vida. Que tipo de libertação é que podemos dar aos objetos, além do lixo? Sim, lixo na verdade é muito mais, geralmente as coisas estão boas, então é muito mais para doar ou para dar a alguém que conhecemos, reciclar, claro, mas sim, também há muito lixo, porque em espaços que têm assim muita acumulação, muitos apegos emocionais, geralmente há muita coisa que depois vai embora. Mas então sim, esses são os fins, não é? É basicamente doar, que é o que eu mais faço com os meus clientes, tudo o que não precisam, libertar. Claro que depois há certos objetos que os clientes ficam muito reticentes, por exemplo, os livros, há pessoas que dizem logo livros, não posso libertar, e o meu convite é sempre esse, seja a categoria que for, mesmo as coisas que são super utilizadas, questionar, tipo, realmente usas isto? Realmente gostas desse objeto? Eu não mando todos os clientes comprarem coisas novas, nem nada disso, mas para que vivermos rodeados de coisas que gostamos mais ou menos só porque funcionam? Ou então ressignificar aquele objeto, ou valorizar, ou olhar para ele com outros olhos. Às vezes isso acontece, por exemplo, com objetos sentimentais, que os clientes não se vão desfazer porque gostam, que são especiais.
Então, em vez de ficarem numa caixa abandonados na arrecadação, cheios de umidade e a estragarem-se, então por que não valorizar pela casa, sei lá, emoldurar, dar mesmo o uso como objeto decorativo. Então, às vezes o libertar também pode ser por aí, mas o ressignificar os objetos. Mas pronto, o grande desafio, e porque é que eu bato tanto no ceguinho nesta questão do desapego, é que de forma geral as pessoas contratam-me para organizar a casa, mas depois eu chego lá e o problema não é a organização, mas sim a acumulação. E tem muitos objetos, não tem espaço para organizar, não existem armários que vão resolver o problema, e eu também não gosto de propor às pessoas, olha, compra caixas e armários e vamos pôr isto tudo por cores e fica organizado. Não é assim que funciona, porque depois a pessoa já tem aquilo tudo lindo e organizado, mas como não fez este processo de questionamento do que é realmente importante para ela e em termos de objetos, se calhar vai comprar mais coisas, se calhar vai voltar, não vai conseguir manter aquela organização porque não questionou cada objeto, não valorizou cada coisa que escolheu manter, então é só caixas e está organizado momentaneamente e vai voltar tudo ao mesmo. Então, eu depois de fazer logo no início, quando comecei, depois de fazer algumas sessões, percebi, não, o primeiro passo é o desapego, é o questionamento, é a parte emocional. E claro, eu segui esta vertente da organização mais emocional porque percebi esse padrão em todos os clientes que eu ia, que era o apego emocional aos objetos, por isso é que não conseguiam libertar, por isso é que a casa ficava cheia de objetos e por isso é que estava desorganizada. Então vamos começar a cuidar do problema de raiz. E os clientes que eu tive o cuidado no início, porque nem toda a gente está aberta para isso, mas de ficar 1, 2 horas a falar sobre o estado atual da vida deles, o que é que aquela organização realmente significava na vida deles, o que é que estavam dispostos a libertar e principalmente quem é que eles eram no passado, no presente e no futuro. Eu gosto sempre de brincar com estes 3 tempos, porque nós temos essas 3 versões e essas 3 versões estão na nossa casa. Objetos do passado é mais fácil de identificá-los, são aqueles que não usamos, os já usamos. Os de presente são aqueles que realmente usamos e gostamos, e os do futuro são expectativas, aquele livro que gostaríamos de ler, aquele, sei lá, eu tenho uma cliente que brincamos muito, tinha 3 fondues, mas nunca tinha feito um jantar de fondue em casa. Então são aqueles objetos do futuro, é para um dia usar, um dia vou precisar, um dia que geralmente às vezes estão ligados também aqui a um sentimento de escassez, não é? Eu posso vir a precisar, pessoas que eu já tive clientes que têm estoques gigantes em casa de tudo e mais alguma coisa, porque podem vir a precisar, porque estava barato. Então, existe aqui muita coisa a trabalhar no início. Então, esses clientes que eu trabalho numa fase inicial e falo mais sobre estes temas, o processo de organização depois é muito mais fácil para o cliente e também para mim, porque ele já consegue identificar, não, isto é uma versão minha que não existe, isto é uma versão minha que eu não quero ser, isto é uma versão minha que já fui. E depois tudo aquilo que é do passado do cliente também escolhe se quer guardar, mas pelo menos tirar da casa, não fica naquela indecisão de tipo, onde é que eu ponho isto? Se calhar tudo o que é do passado e queres mesmo guardar pode ficar numa caixinha especial, noutro sítio, pronto, mas não ocupar o espaço útil da casa. Quando nós identificamos e categorizamos os objetos assim, torna-se muito mais fácil o processo. Quando tu falas em agrupar e categorizar, são essas as categorias, passado, presente e futuro? Olha, seria um bom método esse, mas não, as categorias são mais práticas, não é? Agora passando aqui à parte mais prática, que não é só falar sobre emoções e sentimentos. É mesmo, imagina, as roupas, os livros, documentos, utilitários de cozinha, produtos de casa de banho. Existem assim 3 grandes categorias, é assim que eu gosto de ver a organização, que são os objetos pessoais, os objetos utilitários e os objetos sentimentais. E é interessante organizar também nesta ordem, primeiro tudo aquilo que é roupa, cuidado pessoal, acessórios, tudo o que é nosso, né? Que tem contacto connosco. Depois os utilitários da casa também, tudo o que é cozinha, roupa de casa, esse género de objetos. E depois no final os sentimentais. Ok. E depois de agrupar, tu falas em selecionar, é o tal selecionar que é deixar ir, não é? Libertar. É tortura, sim. É a tortura. É libertar ou qual é a alternativa ao libertar? Ok, é ficar, mas eu acho que tu tens aí umas exigências para o ficar, não é? Para o manter.
Não, eu sou boazinha, eu sou muito flexível, mas sim, o selecionar, a parte do selecionar é aquilo que eu quero mesmo ficar, porque tem muito significado na minha vida, porque eu uso, eu coloco várias perguntas que às vezes são um bocadinho desafiantes, por exemplo, se voltaria a comprar este objeto, se fosse tipo, sabe, se fosse para um jantar muito especial, se lavaria esta roupa, se esta roupa representa a minha melhor versão. Então essa é que geralmente funciona melhor com as pessoas, porque chegamos àquele momento que é, mas eu não sei qual é que é a minha melhor versão. Então pronto, vamos sentar e vamos conversar sobre isso. Então, e muitas vezes maior parte das coisas que as pessoas têm em casa não representam de todo a sua melhor versão, mas porque as pessoas também não sabem qual é que é a sua melhor versão. E melhor versão não existe padrão para ninguém, pode ser uma coisa muito simples, mas é o sentimento que toda a gente sabe o que é ser a melhor versão. Então essas perguntas ajudam muito a destralhar. Claro que muitas vezes a resposta é não, mas a pessoa fica porque usa muito e até gosta daquela peça, mas se calhar não representa a sua melhor versão, mas ok, não, a decisão final é sempre do cliente, eu não obrigo a deitar nada fora. E depois passamos aqui à parte mais prática também da organização em si, que é o identificar um local para cada objeto. Ok. Mas é feito só depois da seleção. Uhum. Assim, uma das armadilhas quando as pessoas começam a organizar a casa sozinhas ou assim sem grande método, o método é simples, mas basta não saber assim estes 3 momentos, que é justamente isso, é que começam a organizar, começam a selecionar e a organizar ao mesmo tempo. Então, aqui é a gaveta das cuecas. Então começam a pôr as cuecas enquanto seleciona, mas de repente têm mais de 300 cuecas, afinal ali não cabe. Depois ficam frustradas, depois vão sei lá, vão mais redes sociais porque estão saturadas, depois morrem, depois a organização fica a meio. Uhum. E é uma experiência traumática e nunca mais querem voltar a repetir. E depois dizem, a minha casa está desorganizada. Estava aqui a pensar que primeiro estavas a propor e eu estava-me a imaginar a fazer isso, ou como é que se faz, e pensar, quando ficamos na mesma casa e estamos a reorganizar na mesma casa, tem um género de desafios bem diferente quando temos que nos mudar, não é? Uhum. Faz diferença em termos da organização, da própria seleção. Há uma seleção natural que temos que fazer quando vamos mudar, temos que escolher o que é que metemos nas caixas para levar e o que é que não vai, o que é que vai diretamente para o lixo, não é? Ou quando, em caso de separação, o que é que fica para uma pessoa, o que é que fica para outra. Há aí uma seleção já natural que é feita logo à partida. Por outro lado, chegar a uma casa nova é assim, começar do zero em termos da história daquela casa, não é? Enquanto quem fica na casa onde houve a história da família tem ainda essa história ali para lidar e para memórias que vêm. Imagino que eu fiquei na casa, quando me separei, fiquei na casa onde estávamos. Uhum. E senti muitas vezes isso, as memórias quando se entra num determinado sítio, não é? Entrar na cozinha a uma determinada hora, quando o sol estava numa certa posição, trazia determinadas memórias. E não só nós adultos, às crianças a mesma coisa, e os miúdos trazem isso. Mamãe, lembras-te quando o pai... Mamãe, lembras quando... E portanto eles também trazem, temos as nossas mais as deles a virem a reboque. E depois já, muitas vezes a resistência para mudar também tem a ver com isso, né? Eu até posso ter muita vontade de mudar e as crianças não quererem porque querem manter determinadas coisas para não adulterar as memórias que têm de quando estávamos juntos. Portanto, ainda temos os desafios dos filhos também de se ajustarem a essas novas realidades. Enquanto eu muitas vezes imaginava quem me dera ter ido para uma casa nova, ao menos não havia esta conversa de uma mãe, lembras-te quando? E como é que é isto de podermos recontar a nossa história numa casa antiga, que já tem a sua história, e como é que é isto? Podemos começar a escrever uma história nova num sítio novo para estar. Sim, sem dúvida que recomeçar do zero numa casa nova é mais fácil e ajuda esse processo. Mas pronto, mas às vezes isso não pode acontecer e também está tudo certo. Mas talvez questões mais práticas, talvez seria interessante reorganizar o espaço em termos mesmo de disposição dos móveis, parte da decoração também podia ser interessante mudar tudo isso. Então quase como ressignificar a própria casa e mudar a própria casa para acompanhar. Claro que essas memórias vão sempre ficar, mas também viriam de outra forma, noutra situação. Mas honrar tudo isso, honrar o passado,
mas pronto, acho que é importante também ressignificar a casa, então reorganizá-la vai ajudar nesse processo. Mas eu tive, por exemplo, um cliente que pronto, passou exatamente por isso que estás a dizer, ele ficou com a casa que era dos dois, do casal, mais o filho. E pronto, e quando ele trabalhou comigo estava super decidido em deixar ir quase tudo o que era do casal, aliás, tudo que era do casal e tudo o que me fazia lembrar, inclusive coisas de cozinha, coisas que tinham comprado juntos, ele estava disponível a mesmo renascer, ou seja, não se importava de comprar novos objetos, ou tipo, eu preciso disto, eu uso isto, mas este aqui faz-me lembrar o meu passado, então eu vou deixar ir e vou comprar outro. Pronto, pode não ser a escolha mais sustentável do mundo, mas estes processos são muito delicados e eu acho que eu acabo por fechar os olhos e não sou nada controladora em relação a isso, porque acho mesmo que devemos nos rodear de objetos que nos façam bem. Mas enfim, e eu desde o início, quer dizer, quando começámos o processo de organização da casa, comecei a ver a casa a ficar vazia. E eu perguntava-lhe várias vezes, perguntei algumas vezes, assim, mas nunca pensaste em mudar de casa? Ele, não, eu adoro esta zona, o meu escritório é mesmo aqui, adoro, pronto. E depois, de passado uns meses, ele tomou essa decisão, porque a casa estava mesmo vazia, ele tornou-se uma pessoa super minimalista, e quando ele mudou de casa foi mais uma vez uma transformação, mas foi uma transformação e uma mudança e uma organização da nova casa muito mais leve. Foi tudo começar do zero. Ele levou as coisas que tinha, sim, mas foi preciso ele organizar a casa primeiro para ganhar consciência que tinha chegado o momento de mudar a casa. Talvez se ele nunca tivesse organizado a casa, não ia ficar com tanto espaço disponível e não ia fazer essa mudança. E foi uma mudança incrível porque foi para um novo bairro, deixou de tipo, só andar a pé, já não usa o carro, conheceu pessoas lá, tipo, na zona. Então, foi mesmo uma mudança de vida, o mudar a casa, mudar de casa. Então, às vezes, ok, vamos começar com uma organização e depois logo se vê se é preciso mudar ou não. Às vezes é isso, não é? Que é depois de temos que passar por determinados processos para chegar ao contacto com uma determinada realidade, uma determinada imagem, e a partir daí sim conseguir dar o passo seguinte. Olha, uma das preocupações que as pessoas partilham comigo quando têm que ir para uma casa nova, e aquilo ressoa sempre em mim, porque como eu desejava era isso na altura, entretanto já mudei de casa, mas na altura era uma coisa que eu pensava muito, porque doía-me cada vez que os meus diziam isso. Ainda por cima eles eram 3, e portanto eu não era uma vez por dia que era chamada a partilhar essas memórias, era muitas vezes ao longo do dia, não é? E quando algumas mães e pais vêm com essa preocupação de quando eles é que vão mudar, dizem uma coisa que eu acho interessante, que lá está, não tive essa experiência, mas que acho interessante, que é o medo de que os filhos não se identifiquem com o espaço. Que é, a outra pessoa fica na casa que é nossa e, portanto, os miúdos estão adaptados e sentem, identificam-se com a casa, e eu é que vou mudar para uma casa que não é de ninguém e que não é nossa. Eles não se vão sentir confortáveis nem felizes nesta nova casa porque não é a deles, vão sempre achar que a outra pessoa é que ficou na nossa casa. Tens experiência nesta coisa de reorganizar sem ser só com uma pessoa, com um grupo de pessoas a reorganizar um espaço comum? Olha, nunca tive nenhum cliente assim, mas posso dar a minha experiência pessoal. Eu com os meus pais mudei de casa várias vezes e claro que não estão divorciados, portanto não há esse lado mais difícil para lidar, mas como tu deves saber, as crianças muitas vezes lidam muito melhor com as coisas do que os adultos, não é? E eu lembro-me, para mim, eu amava, assim, a mudança de casa para mim sempre foi uma coisa excelente, era o recomeçar, o ter um quarto novo, então também mostrar essa mudança na vida da criança, não é? Tipo, vais poder redecorar a tua casa, vais levar só as tuas coisas preferidas, então pronto, meio que festejar essa mudança, mas isso é uma experiência muito minha pessoal, mas posso falar das crianças em si, porque já trabalhei com algumas. Não é todo o meu foco, geralmente trabalho sempre com adultos, mas pronto, alguns adultos têm filhos. E o que eu noto mesmo em termos de organização, eu acho que é um tema muito interessante trazer para aqui as crianças, algumas mães, também já trabalhei com um pai, mas mais mães, mas algumas mães
são elas que têm o verdadeiro apego aos brinquedos que as crianças já não usam, aos livros que leram num dia especial, mas a criança já nem se lembra disso. Então é mesmo importante responsabilizar a criança e pôr a criança no processo, envolver a criança no processo. Se é o quarto da criança, não é a mãe que vai escolher, a não ser que tenha menos de 6 anos, ok, aí faz sentido que a mãe escolha e faça a seleção, os pais. Mas a partir dos 6 anos, ou a partir do momento que os pais acharem que já têm maturidade para decidir, e vão sempre ficar surpreendidos, porque as crianças geralmente sabem o que querem, não é? E geralmente também vai muita coisa embora. As experiências que eu tive assim de mães, isso aconteceu quando eu fui organizar só com o filho, sem a mãe estar presente. Os filhos tiravam muita coisa do quarto e depois as mães é que diziam. Umas diziam, olha, graças a Deus, ainda bem que saiu isso tudo, mas outras não, tipo, eu vou ver se não foi nada, se não fica nada aí importante, se ele não está a deixar ir coisas importantes, e depois vinham com um brinquedo que era especial para elas e não para os filhos. Então pronto, muitas vezes são os adultos que complicam. E Claro é fácil que não, envolver claro que há as crianças crianças... neste processo. Desculpa, interrompi-te. Não, aproveito e falo já sobre isso. Claro que existem algumas crianças também, eu nunca trabalhei com nenhuma assim, mas ouço assim, pessoas que vêm comentar comigo que são muito apegadas a objetos, mas geralmente é uma questão muito... Não é que são apegadas a objetos porque tiveram algum... Isto é pela minha experiência, não sei, mais uma vez não sou psicóloga, mas que tiveram algum evento ou alguma experiência mais traumática, então estão muito apegadas àquilo porque significa um conforto, significa, sei lá, crianças que ainda têm brinquedos muito abebezados, não é? E querem muito aquilo. Eu não estou a dizer aquele peluche especial ou aquelas primeiras Xuxa, existem assim objetos muito especiais, mas quando a criança quer muito ficar com todos os brinquedos, existem questões psicológicas que têm que ser trabalhadas e que não é sobre a organização, é sobre experiências que a criança teve e que precisam de ser compreendidas e trabalhadas. É de estar atento, não é? A crianças que tenham muito... Eu agora está-me a lembrar de uma criança que entretanto já cresceu e já não é assim criança, ali na fase da adolescência, em que tem muita dificuldade em deitar coisas fora, desde escovas dos dentes que já não estão utilizáveis, ficam arrumadas em sacos plásticos, escovas, dezenas de escovas, ou as latas dos refrigerantes dos restaurantes têm que ser levadas para casa e uma prateleira cheia de latas, que aquilo às tantas já não... E é engraçado porque o pai dessa criança, já não é bem criança, mas o pai dessa criança, na altura que eu comecei a seguir era criança, achava que sim, sim, aquela lata deve ter sido do restaurante, mas elas às tantas eram todas iguais da Ice Tea. Como é que se consegue distinguir qual foi a do restaurante X ou do restaurante Y? Era impossível, era humanamente... Claro que podiam dizer um nome qualquer, eu teria que aceitar, mas eu tenho a certeza que se pusesse um número em cada lata e escrevesse a identificação, voltasse a baralhar, agora diz-me lá quais são as latas, era impossível saber, era mesmo impossível. E aquilo parecia-me um bocado patológico, porque eram mesmo muitos objetos. Olha, as caixas das pipocas do cinema, imagina, os pacotes, tudo guardado em casa, no quarto. Mas essa criança tinha passado pela separação dos pais, não é? Passou pela separação dos pais, sim. Então, claramente tinha aí alguma relação. Ou sempre foi assim? Ela era muito pequena quando houve a separação e é uma separação que se mantém litigante até hoje, sendo que já tem muitos anos, e mantém-se uma relação muito difícil entre os pais e com muita dificuldade em clarificar papéis, muita dificuldade em ter uma interação tranquila e serena sobre a gestão do dia-a-dia dos miúdos. E pronto, e a criança de facto tem uma série de sintomatologia, de dificuldades relacionais e de interação. Uma das coisas muito marcantes é exatamente essa relação com os objetos. Os objetos ficam e a dificuldade em pôr coisas para o lixo, em deixar as coisas ir. E deve ter os objetos, tal como a comida, também são conforto, não é? Pode estar alguma coisa relacionada com isso, não sei. Pois, exato. Mas é curioso agora ter surgido aqui e lembrei-me, inclusive já aqui no podcast eu já contei 2 histórias, eu tenho aqui uma rúbrica que é sobre histórias com crianças e 2 histórias têm a ver com essa criança, porque
teve muito impacto em mim, ter aprendido e ter estado em contato com com a história que essa família foi construindo. E de facto os sintomas eram muitos, e eu nunca tinha relacionado assim tão diretamente estas coisas da acumulação, e de facto tinha ali muita acumulação logo a criança. O pai também se notava bastante. Pois, às vezes é o padrão lá em casa, não é? É uma coisa aprendida, pode ser uma coisa aprendida, para além de ser só emocional, no sentido de que temos estes esquemas de apego às coisas. Pode também ser um padrão de aprendizagem com os adultos à sua volta. Olha, muitas vezes é uma das coisas que eu falo no meu curso, que é questionarmos a nossa herança da organização. Claro que todos Ok. nós somos assim um bocado resultado das vivências dos nossos pais e da nossa infância e tudo isso, mas pode funcionar sempre ou por igualdade ou por oposto. Outro dia eu estava a falar com os meus pais, eles têm uma amiga que tem a casa sempre muito desorganizada. E pronto, os meus pais estavam mas porquê é que ela tem sempre a casa assim toda desorganizada? E é uma pessoa assim mais velha, então não é que seja tipo uma adolescente, mas parece tipo uma casa de uma adolescente, tudo caótico. Estou a generalizar porque há muitos adolescentes organizados, não quero ofender, mas pronto, uma pessoa mais velha e muito desorganizada. E eu perguntei-lhes imediatamente, também a mãe dela era muito exigente, não era? E eles disseram que sim. Então, às vezes, é um ato de rebeldia que está intrínseco, é mesmo inconsciente, não é? É preciso fazer terapia para lá chegar, porque depois não se espera de uma pessoa de 70 anos estar a ser rebelde de uma mãe que já morreu, não é? Exato. Só que é um comportamento que fica impresso, é a forma de eu afirmar-me e eu é que mando na minha casa e as coisas não têm que estar perfeitas, portanto eu estou-me a borrifar para a organização da minha casa. E pode também servir em forma de igualdade, por exemplo, eu tenho muita herança da minha mãe, que desde pequenina, e assim, era a única pessoa que eu conhecia que fazia isto, assim, das minhas amigas, que tinha muito o hábito de fazer seleções. Então, na mudança de estação, nas férias, no Natal, nós fazíamos sempre seleções. E eu, desde pequenina, que gostava dessa sensação no dia a seguir de ter menos coisas, de tudo aquilo que já não usava servirem para outros meninos. Eu gostava muito desse sentimento. Então, sem qualquer dúvida que isso teve impacto depois no que faço hoje, não é? Mas também na minha forma de estar na vida. A minha mãe sempre nos disse para usarmos a melhor roupa, usarmos a melhor louça. Ou seja, podemos morrer amanhã, não é? Da relação com os objetos, usar o melhor para nós, porque nós merecemos. Então é uma questão de amor próprio muito bonita que se deve ensinar às crianças. Mas sim, sem dúvida que os pais têm muito impacto. Mas é isso, pode funcionar ou por igualdade ou exatamente pelo oposto. No fundo vou-me identificar e reproduzir de forma idêntica ao que vi fazer, ou por aversão àquilo que vi, por oposição àquilo que vi, vou Sim. fazer exatamente o contrário. Mas no Tem a fundo, ver com o sentimento também na altura, não é? Se foi uma Pois. coisa positiva ou se foi algo negativo. Por exemplo, viver com os pais acumuladores, nunca tiveste espaço para ti, a casa estava um pouco suja, compravam muita coisa, há pessoas que apanham muita coisa do lixo também, porque tudo pode dar jeito. exato. Então, se o sentimento for bom à volta disso, imagina que se esses pais que apanham um monte de coisas no lixo transformam os móveis e fazem coisas giras, talvez a pessoa vai também gostar de fazer isso e ter mais coisas em casa. Mas se for um sentimento negativo, que é o mais comum, talvez queira reagir pelo oposto. Exato, e portanto ganha um bocado de aversão e faz o comportamento oposto. Achei tão bonita essa tua partilha e experiência da vossa mãe vos sugerir, olha, vamos usar as nossas melhores coisas, porque a experiência que eu tenho, eu nunca fiz essa percentagem, nunca fiz esse cálculo, mas tenho a sensação, é uma intuição de que o convite costuma ser exatamente o contrário, é vamos poupar o que é bom, e vamos poupar o que é especial para momentos especiais, quando vêm pessoas especiais cá à casa fazer uma coisa especial, e eu volto e muitas vezes há coisas que não chegam nunca a ser usadas, ou então são usadas de facto quando outros chegam à nossa casa, e não propriamente quando os que cá estamos e cá Para outras vivemos. pessoas. Exato, para os outros. E menos para nós próprios, ou só para nós, não é? Tem de ser. E parece-me menos positivo, menos luminoso, menos ligado ao que estavas a dizer, eu mereço celebrar a nossa vida e com objetos bonitos e bons e de qualidade, e que não tem que ser sempre quando vêm outros, pode ser só para nós. Sim, isso é uma mentalidade muito comum, não é? Guardar a melhor louça só para o Natal
e depois durante o ano usam pratos que estão rachados e que pronto, não nos trazem qualquer felicidade. Mas a minha mãe, apesar de, pronto, eu ter a ideia, ela cresceu um bocado com essa mentalidade, não é? Que é uma coisa assim meia do passado, não é? Tipo, eu lembro que a minha mãe contava-me sempre que no Natal recebiam os sapatos novos, que eram os sapatos para ir à igreja, para assim, eventos especiais. E tudo o resto, ela tem muitos irmãos, então herdava tudo dos irmãos. Mas, no entanto, o comportamento dela enquanto adulta é exatamente o oposto. Eu vou usar tudo o que é bom porque eu posso morrer amanhã. E na verdade é isso, não é? Exato, exato, exato. E ok, qual é o interesse de termos objetos que são espetaculares, lindos, belíssimos, podem até ter sido um grande investimento do ponto de vista da sua compra, ter gasto ali bastante dinheiro, e depois para não os estragar, para não entrar em uso corrente, acabam por não ser utilizados nunca. E então estão ali bem. Eu também tenho alguma dificuldade em perceber isso, mesmo com os miúdos e com os filhos, não é? Objetos que compramos, brinquedos, livros. Ok, claro que se eles usarem podem estragar. Óbvio, sim, há esse risco. Mas qual é o risco das coisas se estragarem por não ser usadas? Também é imenso, e depois foi a pena de nunca ter sido usado, não é? Depois fica para os filhos, depois os filhos não querem, deitam fora. Porque não se identificam com aquilo, não é? Ou não se sentem-se obrigados a usar por reverência a quem ofereceu, mas depois, do ponto de vista emocional, aquilo tem pouco significado, pouco interesse, o peso também que os objetos às vezes nos trazem, termos de sermos guardiões de objetos que para nós Pois não podem percebemos. não dizer nada. Isso acontece muito nas famílias, não é? Das mães deixam para os filhos porque é bom e depois os filhos não querem nada daquilo. Pois, mas depois também nem sempre é fácil desfazer de uma coisa que alguém nos disse, guardem isto religiosamente Sim, como eu guardei, não é? sim, Esta é uma herança muito pesada, não é? exato, é tão pesado. Olha, esta coisa do desapego aos objetos, já percebemos que tem muita ligação com as emoções, não é? E com os nossos pensamentos e com a nossa. Quão apegados podemos também ser, de outra maneira? Esta ligação que toda a que temos aos objetos pode de alguma forma indiciar ou fazer-nos pensar: será que isto também significa que eu tenho apego a sentimentos, apego a crenças, apego a valores e que também não estou a atualizar as minhas necessidades a esse nível? Uhum. Sim, então o apego, pelo menos quando eu trabalho em casa das pessoas e estamos a selecionar objetos, imagina uma casa caótica, cheia de objetos, muito desorganizada, muitas vezes suja, não é? Acaba por ser uma distração. Isto eu já vi em alguns clientes, que é, eu tentei organizar a casa, estou a tentar organizar a casa há um ano e não consigo. Não conseguem porquê? Porque têm que selecionar, mesmo que sigam um método, chegam à parte da seleção, e é por isso que as organizadoras existem, para fazer esse acompanhamento, mas começam a lidar com emoções muito intensas, muito que lhes relembram experiências negativas, ou uma pessoa que já não falam, ou não sei o quê, trazem essas experiências todas, ou até às vezes positivas, mas muitas vezes quando é muita acumulação, muito apego e coisas que não usam, geralmente são negativas, e é um momento tão agressivo, é uma pancada tão forte ter que lidar de novo com essas emoções todas e que muitas vezes estão reprimidas, por exemplo, sentimentos de culpa, mágoas, falta de perdão de outras pessoas. Imagina, encontras um objeto de alguém, sei lá, de uma prima que deu e já não falas com essa prima porque discutiram e foi um evento traumático na tua vida. Tu não consegues libertar porque ainda não perdoaste aquele momento, ainda não aceitaste aquele momento, ainda não libertaste aquele momento. Então aquele objeto fica ali e pões numa caixa para decidir. Só o olhar para ele e ter que decidir é uma tortura, então eu vou pôr numa caixa. E nós também fazemos isso com as emoções, não é? Vou pôr isto tudo em caixas, depois um dia com o tempo eu resolvo. Exato, e Mas entretanto a caixa agora está não. gigante, não é? É Já temos isso. medo de abrir, ou aquilo começa já a despejar para fora, já nem conseguimos pôr a tampa para É. fechar. É por isso que as pessoas veem a organização como um exercício chato, porque na verdade vão ter que confrontar essas emoções todas. Só que a organização nunca foi muito vista neste sentido, é sempre vista numa questão mais prática. Mas na verdade, as casas, quando estão muito desorganizadas, é porque têm muitas indecisões. Cada objeto corresponde a uma indecisão. Uma indecisão porque nós não estamos preparados ainda para aceitar aquele momento, perdoar aquela pessoa. Muitas vezes é perdoar-nos a nós próprios. É como ir à terapia, não é? Por exemplo, eu nunca tenho vontade de ir à terapia, porque sei que eu vou sempre estar a escarafunchar coisas, mas tem que ser, não é? Porque depois vou-me sentir muito melhor.
Então a organização acaba por ser também isso, e é por isso que ficam sempre a meio, porque não conseguem decidir, depois não conseguem decidir, tem muitas coisas, a casa fica cheia de acumulação, não há organização, não há caixas que resultem. E depois já tive muitos clientes que têm caixas e têm um sentido de organização muito forte, e têm tudo, têm todos os seus sentimentos com etiquetas, quando digo sentimentos são os objetos, tudo super organizado em caixas, tem aquela arrecadação com milhares de caixas, mas está lá tudo, as coisas que nunca mais vão usar, né? Tipo, e na verdade é o espelho do estado emocional daquelas pessoas, está tudo em caixas, está tudo identificado, está tudo gravado dentro delas, mas não está resolvido. Uhum. Então pronto, é isto. E é esse o potencial de uma organizadora junto da pessoa que quer de facto reorganizar a sua casa, reorganizar o seu espaço e reorganizar as suas emoções, fazer essa mediação e esse apoio para novas decisões e podermos sair daqueles padrões que temos hábito de utilizar? Olha, para mim sim, para o meu tipo de trabalho sim, mas não necessariamente. Eu comecei em 2017 e quando comecei também descobri esta profissão por causa da Marie Kondo também, e é normal quando começamos também que queiramos fugir um bocado desta parte mais emocional com os clientes, porque claro que é desafiante acompanhar pessoas assim, mas o que eu digo às minhas alunas é que muitas vezes também estas pessoas só precisam que tu coloques as perguntas certas e que estejas lá. Tu não tens que decidir, tu não tens... Claro que é um trabalho cansativo, não é? Apoiar uma pessoa que tem que decidir muita coisa e motivar e tudo isso, mas pronto, eu acho que no final compensa e é assim que eu sinto a transformação a acontecer na casa das pessoas e uma organização bem sucedida. Mas existem organizadoras para tudo, todo o género tenho uma amiga, por exemplo, que também é organizadora, e ela, sei lá, faz aqueles closets lindos e maravilhosos e põe tudo por cores e o cliente nem sequer está durante o processo, tipo, não está lá a questionar objetos, ela só vai lá mesmo organizar. Eu percebi rapidamente que precisava desta parte mais emocional para me sentir concretizada e para sentir que estava mesmo a ter um impacto positivo na vida das pessoas. E pronto, acabei por me especializar, especializei-me com a minha própria experiência, mas nesta parte mais emocional, e por isso é que eu comunico tanto a parte da mudança, a parte emocional, e depois também escrevi o livro. Sim. Olha, estamos mesmo a chegar ao fim, mas eu acho que isto é um tema tão rico, com tanto potencial. Eu gostava que explicasse assim um bocadinho melhor como é que tu podes contribuir para também quem estiver interessado e poder conhecer mais o teu trabalho e poder até recorrer a ele se precisar e evitar se calhar estar a prolongar às vezes tanto tempo mudanças que num processo destes bem acompanhado pode ser bastante construtivo e gerar uma mudança mais consistente, mais integrada, mais profunda, não é? Porque imagino que fica com uma série de ferramentas que não é só para aquele momento, provavelmente Sim, com as para a relações, vida, não é? acredito que sim. Sim, Portanto, é alguém para a que esteja vida. interessado, como é que, basicamente, qual é o processo? Podes ajudar a própria pessoa a fazer essa mudança, já percebi, é uma das áreas do teu Sim, trabalho. tem várias coisas, né? É Para isso, quem, isso, para boa. quem quer começar devagarinho, tem o meu livro, não é nada invasivo, é só ler na cama ou no sofá, não tem que organizar nada, é só ler. Tenho também as minhas redes sociais onde eu partilho muitos conteúdos. Depois, se quiserem mesmo trabalhar comigo, eu tenho as sessões presenciais, onde vou à casa das pessoas, onde eu trabalho por sessões, a pessoa marca X dias que quer trabalhar comigo. Tenho também o curso essencial, que basicamente é este método que eu aplico na casa dos clientes, mas é um curso online, onde a pessoa pode fazer ao seu ritmo, e é um curso longo, é um curso de 9, 10 horas, mas que eu falo de uma forma muito profunda sobre a organização e tudo o que envolve. Depois, comecei em 2020 também a dar formação a outras pessoas, porque existem muitas pessoas que gostam de organização, e eu acredito que realmente é um contributo muito positivo na vida das outras pessoas, e existem mesmo muitas casas desorganizadas e que precisam de pessoas que, tal como eu, gostam de organização, gostam de ajudar as outras pessoas. Então, se for um caminho profissional a seguir, eu também tenho a mentoria profissional e pronto, são estas formas que as pessoas podem trabalhar comigo. Tão bom, tantos recursos, Rafaela. Acredito que seja mesmo transformador. Agradeço-te tanto que trouxeste aqui estas partilhas. Gostei mesmo muito, fiquei cheia de ideias. Uma das coisas que me surgiu foi, por exemplo, olha, as alianças, o que é que se pode fazer com as alianças.
Já tive várias ideias sobre isso, mas pronto, é um dos tais objetos. A questão dos livros, esta coisa do poder reorganizar a casa para uma nova narrativa e uma nova história, esta coisa que tu também trouxeste, do ressignificar objetos quando não nos podemos livrar deles ou libertá-los, porque, olha, às vezes uma questão mesmo logística ou financeira, que não dá para estar a adquirir não sei quantas máquinas novas, não dá para... Como é que eu posso ressignificar para a minha relação com esse objeto ser diferente, não é? E apesar de estar na história, como é que eu posso olhar de novo para essa história? Tanta coisa que tu trouxeste, mesmo muito interessante. Obrigada. Obrigada, Mafalda, pelo convite. Foi muito bom. Também gostei. Muito obrigada.